A Justiça Federal condenou o governo de São Paulo por não ter constituído um comitê de prevenção e combate à tortura em presídios. Sempre São Paulo, só aqui que tem tortura. E determinou o prazo de 6 meses para que apresente um plano detalhado de implementação. De acordo com a decisão, o governo paulista vai precisar informar no plano solicitado a estrutura pensada e os recursos orçamentários que cobrirão as despesas de ativação do órgão. O comitê será responsável por inspecionar presídios do Estado e prevenir atos de violência e violações de direitos dos detentos. Por falar em palco, São Paulo é um grande palco. Nós temos estados em condições carcerárias muito piores do que o estado de São Paulo, que é governado por um governador de oposição ao atual governo, e eu realmente não consigo entender porque esta cisma aqui, que é um estado onde as coisas, se não funcionam perfeitamente, funcionam bem melhor do que em outros locais. Então eu pergunto, só aqui que tem que usar câmera, então, 24 horas de monitoramento, webcam, aquela câmera que fica aqui o tempo todo junto à farda? Só aqui que tem que ter um programa de prevenção? Que palco é esse? Meu Deus do céu, onde vamos parar? Mas eu quero ouvir aqui a opinião, porque eu sei que a turma diverge aqui adoidado. Rodolfo Maris. É incrível que São Paulo seja palco para mais um absurdo desse, né, Capês? Eu fico pensando onde estão os legisladores que não estão vendo, por exemplo, o Presídio Central em Porto Alegre, que é tido como o pior presídio do Brasil. Será que lá não acontece torturas? E essas torturas vêm por parte de quem? Dos próprios presidiários ou dos agentes penais? De onde vem? É da Polícia Penal que vem essa tortura? Ficou meio sem pés nem cabeça, mas São Paulo é o palco. Mas eu tô com uma lista aqui dos piores presídios a critério de informação para essas pessoas que só têm São Paulo na cabeça. Colônia Penal Agrícola em Mato Grosso do Sul, contido como o segundo presídio, pior presídio do Brasil, uma lista dos piores aqui, ele está em segundo. Presídio Urso Branco, em Rondônia. Instituto Masculino Paulo Seraste, em Fortaleza. Tem outro em Recife, Santa Catarina. Aí aparece São Paulo, que é o cadeião de Pinheiros aqui. Só é o sexto da lista. Ou seja, por que São Paulo? Será que é porque é o maior berço eleitoral do Brasil? Todos os holofotes estão voltados a São Paulo? Por que não tem uma política pública, principalmente essas de presídio, ou para falar de segurança lá na Bahia, ou nesses estados que eu acabei de citar? Vai lá no Central, em Porto Alegre, que essa comissão de tortura será muito bem aceita. Muito bem. Cíntia Nunes, é claro que é uma decisão ainda de primeiro grau, é a 8ª Vara Civil Federal de São Paulo, cabe recurso, mas essas questões sempre soam mal, soam com muito dirigidas politicamente, e isso é muito ruim, e a justiça deveria se abster, ou pelo menos essas questões deveriam ser analisadas como um todo, em todo o país, ser centralizadas no local só, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Queria ouvir você, Cíntia Nunes. De fato, causa um estranhamento, né, quando a gente vira o holofote como se fôssemos o Estado com os piores exemplos nesse sentido. O que não quer dizer que também a gente deva entender que algumas coisas não aconteçam, porém, quando a gente tem uma decisão vinda de primeira instância, e a gente tem que lembrar que o juiz julga de acordo com aquilo que é trazido ali para ele, não pode se escudar de dar uma decisão, mas eu entendo que dar tempo e prazo para adequação de coisas que vêm em decorrência de uma norma, acaba até fugindo, acaba quase sendo uma forma de composição da norma pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, o que acaba trazendo distorções. Então, ao meu sentir, eu vejo que é óbvio que ninguém espera e ninguém deseja que nenhuma espécie de estabelecimento prisional tenha tortura, tenha abuso, é óbvio isso. Dá a impressão de que quando a gente está discutindo isso, nós estamos retirando, olha, então aqui em São Paulo não acontece, a gente não quer. Mas que realmente isso vir direcionado para o Estado de São Paulo, ignorando um problema que é ou endêmico e que deve ser verificado por que acontece, onde acontece, como acontece. E, de novo, né, Capês, essa questão da gente ficar criando cargos e cargos, comitê, determinando que o Estado atrele pessoal para isso, colocando gastos onde ainda a gente nem sabe qual a efetividade desse papel, também se mostra temerário. Meu querido Coronel Sérgio Marques,
Parece que existem dois mundos aqui no Brasil. O mundo real e o mundo virtual. O mundo dos debates, da discussão, da polêmica gostosa. Ou seja, Estado de São Paulo, agora você e a União vão se reunir num comitê de prevenção da tortura que vai estabelecer... O que esse comitê poderia fazer, por exemplo, para impedir que alguma pessoa, um preso, num momento de distração, no recreio, no encontro, matasse outro preso, torturasse outro preso, que um agente público que tivesse uma mente completamente desviada, deturpada, torturasse ele de madrugada um preso? Como é que seria esse plano? O Brasil gosta de fazer planos, né? Plano para isso, plano para aquilo, decisão daquilo. O juiz dá a decisão e cumpriu a função. Bom, já dei ordem, agora vocês se virem. E que plano é esse que a gente sabe que não vai sair plano nenhum? Orçamento. Coronel Sérgio Marques, coloque a gente no mundo real, tire a gente do mundo imaginário. Bom, esse plano com certeza cria cargos. E quando se cria cargos, criam empregos. E quando se criam empregos públicos, se criam o quê? Cada vez mais cabides. Então, esse é o primeiro aspecto que nós temos que avaliar. O segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, os colegas de bancada falaram sobre essa visão deturpada do Estado de São Paulo, mas um outro aspecto que eu gostaria de verificar, se esses órgãos se importassem tanto assim, porque eles se importam muito com o sistema prisional, é justo, é válido, é questão de direitos humanos, mas nessa política toda prisional, nessa política social, nessa política envolvendo a área jurídica, quem é esquecido? A vítima. A vítima do criminoso que acabou sendo preso, que está no presídio, está pagando pelo aquilo que ele cometeu. A vítima sempre ela é esquecida do ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu ficaria muito feliz também se todo esse empenho que a Justiça faz em relação ao reeducando. Reeducando é o nome politicamente correto do criminoso que cometeu e está preso, o vagabundo. Eu gostaria de saber como fazer também para a vítima essa atenção especial. Exemplo, a parte de psicologia para os familiares de um apoio psicológico, né? Um apoio psicológico. Pessoas são feridas, quando não mortas, são feridas, ficam sequeladas, tem uma diminuição da atividade laborativa. Então, será que isso está também tendo destaque no judiciário brasileiro?